Na terça-feira, dia 2 de janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista exclusiva para o jornal o Globo, onde ele comentou sobre as grandes prioridades na pauta da economia para este ano. E há mensagens positivas, porém incertezas, e uma potencial jabuticaba em matéria de política cambial. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. E logo na primeira pergunta, quando questionado sobre as metas para 2024, o ministro disse o seguinte, abre aspas, há a obrigação por lei de regulamentar a reforma tributária, que são 71 assuntos que podem constar até na mesma lei complementar. Também precisamos monitorar as medidas para cumprir o arcabouço fiscal e queremos implementar um projeto para diminuir a volatilidade do dólar, um instrumento do Tesouro para atrair investimentos externos, uma espécie de hedge cambial associado a projetos de transformação ecológica. Então temos aí as três grandes prioridades: regulamentar a reforma tributária, cumprir o arcabouço fiscal e conter a volatilidade do câmbio. Sobre a reforma tributária, já era sabido que muita coisa tinha ficado para depois, porque havia dezenas de menções à lei complementar na reforma que foi aprovada. Então, muitos detalhes, como alíquotas reais, dentre outros temas, serão agora regulamentados por lei complementar, e isso deve levar o ano todo e ocupar boa parte da agenda e da atenção do governo, especialmente do Ministério da Fazenda. E é por esse motivo que há uma sinalização positiva que a reforma tributária, a segunda fase, que trata da renda, só deve ficar para 2025. Não há um compromisso com relação a isso, mas essa foi a indicação dada pelo ministro nessa entrevista por conta deste foco principal, por conta do calendário de eleições municipais, que também vai acabar atrapalhando a agenda do governo e do Congresso, e, portanto, reforma tributária sobre a renda ficaria para o ano seguinte, o que é uma ótima notícia, porque teria efeito, caso aprovada, apenas em 2026. Então, sem dúvida que isso é uma boa notícia. Sobre a reforma tributária do consumo, agora que realmente saberemos qual é esta reforma, porque os detalhes, a velha história, né? O diabo está nos detalhes, agora que nós saberemos quanto de alíquota, quais serão as exceções, como tudo isso vai ser regulamentado neste ano. Então, aguardemos para conhecermos a real reforma tributária. Sobre o arcabouço fiscal, a sinalização é positiva, porque o ministro reiterou o objetivo de cumprir o arcabouço fiscal. Palavras textuais, nós vamos cumprir o arcabouço fiscal conforme planejado, porém, todas as iniciativas e a atenção está do lado da arrecadação, das receitas tributárias. Não há nada sobre contenção de gastos, sobre redução do Estado, porque nós sabemos qual é a visão econômica, gasto é vida. O arcabouço garante um piso mínimo de crescimento real das despesas no orçamento público, então todo esse equilíbrio fiscal virá do lado da receita e onde há uma grande incerteza também. E é interessante notar como, justamente nesse ponto do controle fiscal, há muito fogo amigo do PT. Aqueles da linha mais radical, como Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, dentre vários outros, que enxergam no ministro Haddad justamente a condução equivocada da pauta econômica. Como eles já falaram até em algumas vezes, é o austericídio fiscal, como se fosse ruim para o país conter despesas. Mas o Haddad não tem nada de contenção de gastos, ele não quer diminuir os gastos, apenas quer cumprir o arcabouço fiscal, porque ele entende que essa mensagem e manter a credibilidade no orçamento público, na condução das contas públicas, é fundamental para a estabilidade macroeconômica. Não que ele realmente gostaria de cortar despesas, mas ele sabe e entende que o mercado, as empresas, quem investe no país, precisa dessa confiança, precisa de estabilidade. Então, ironicamente, o Haddad é hoje o grande fiador da estabilidade econômica do governo, enquanto outros, o próprio presidente Lula, defende mais heterodoxia, mais intervenção nos juros, mais intervenção
intervenção direta na economia. Por ora, essas ideias não têm prosperado ou têm sido freadas em alguma medida pelo Congresso, o que é uma ótima notícia. Agora, a terceira grande prioridade, que é uma potencial jabuticaba, tem a ver com esse projeto para diminuir a volatilidade do câmbio. E eu vou ler novamente o que está dito aqui, porque não há maiores detalhes, é uma novidade, mas por conta desse objetivo e da falta de maiores esclarecimentos, deixa a gente preocupado pelo seguinte. Então, um projeto para diminuir a volatilidade do dólar, um instrumento do Tesouro para atrair investimentos externos, uma espécie de hedge cambial associado a projetos de transformação ecológica. Então, nós temos o Tesouro interferindo na área cambial, que é a matéria, na verdade, do Banco Central, junto com hedge cambial, com atração de investimentos estrangeiros, associado à pauta verde, transição energética, transformação ecológica. Assim, é uma salada que realmente deixa a gente um pouco inquieto com o que pode vir. E é preciso deixar claro que a volatilidade do câmbio é algo nocivo para a economia. E eu sou um crítico ferrenho da volatilidade cambial no Brasil e fui um grande crítico durante 2020, 2021 e 2022, especialmente quando o Banco Central de Roberto Campos Neto, junto com Paulo Guedes na Fazenda, levaram os juros para 2% e aquilo ajudou a gerar uma enorme volatilidade na moeda brasileira. Mas ainda vemos uma volatilidade do real acima da média quando comparada com pares, por exemplo, o peso mexicano. Então, a taxa de câmbio do real ainda é muito volátil. Olhando o gráfico aqui na tela, a gente pode ver que a grande volatilidade foi lá em 2020, depois de 2021, menor de 2022. Aí tivemos alguns picos durante o ano passado, aliás, retrasado, especialmente durante as eleições. Mas 2023 e as últimas semanas e meses do ano foi de relativa calmaria em matéria de volatilidade cambial. Porém, ainda assim maior do que moedas similares como o peso mexicano. Então, é preciso sim diminuir a nossa volatilidade cambial, porque isso só traz ônus para a economia, traz mais custo para quem precisa importar, para quem precisa exportar, travar as suas margens, não tem nenhum efeito positivo volatilidade. Agora, dado o problema, reconhecendo que isso é ruim para a economia, como solucioná-lo? Qual seria o melhor remédio? Lembro que ainda durante Paulo Guedes e Roberto Campos Neto fizeram uma avaliação sobre quais eram as grandes causas por trás dessa oscilação brusca na taxa de câmbio do Brasil. E, honestamente, até eu vou colocar um vídeo que eu fiz à época, eram alguns argumentos espúrios, como os mini contratos de quem estava apostando no mercado, assim, sem pé nem cabeça aquela conclusão. Mas é um problema e é preciso investigar as reais causas. Uma parte dessas causas é a instabilidade política no Brasil, a possível, porém hoje improvável, interferência política no Banco Central. Isso é sempre um ponto de interrogação, e quando a gente vê o presidente da República constantemente criticando o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, daqui a pouco eles vão indicar o seu presidente, isso traz sim uma incerteza, traz desconfiança, ajuda a minar a credibilidade nas instituições, especialmente na principal no que tange a moeda e câmbio, que é o Banco Central do Brasil. É o Conselho Monetário Nacional que define o regime cambial, mas cabe ao Banco Central monitorar e garantir que esse regime seja realizado na prática. Mas agora teríamos um instrumento de responsabilidade do Tesouro Nacional para interferir no câmbio também. Como será essa relação entre Tesouro Nacional e Banco Central na condução da política cambial? Isso só traz incerteza, é ruído, e como costuma ser muitas vezes, a solução do governo para um problema real ou aparente acaba sendo pior que o próprio problema que ele estava tentando resolver. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de medida. Vamos aguardar novos esclarecimentos nos próximos dias, semanas, para que a gente saiba exatamente do que se trata este projeto para conter a volatilidade cambial, que é um objetivo meritório, sem dúvida, mas o como fazer é o grande problema,
Para que a gente não acabe num cenário do tipo Argentina, que claro é algo extremo, em que há um menu de taxas de câmbio, há o dólar paralelo chamado dólar blue, aqui a gente vai ter o dólar green, já que agora está associado a projetos de transformação ecológica, é uma nova taxa de câmbio, enfim, é muita coisa que precisa ser bem explicada para que não traga mais incerteza e instabilidade, que é justamente o oposto do que nós precisamos. E quando houver algum cenário de estresse, é justamente aí que esse tipo de instrumento de medida acaba sendo testada. E se não for muito bem desenhado, pode trazer mais problemas ainda e agravar a volatilidade e a depreciação da taxa de câmbio. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem quiser se tornar membro, temos muito mais conteúdos na área de membros, também se torne membro aqui embaixo clicando no botão. E volto no próximo e vou deixar mais alguns vídeos sobre matéria de taxa de câmbio e política cambial. Valeu!